As melhores reações do GP da China de 2025. O GP mais desafiador dos dois que a gente teve até agora pra poder ficar acordado e assistir ele. Principalmente quem adotou a tática de dormir e acordar às 4 da manhã. Eu acordei exatamente às 4, mas no Discord do clube eu vi gente falando que não conseguiu nem acordar pra assistir a corrida. E eu não tenho uma camisa da China pra fazer um vídeo sobre esse GP, então usei minha camisa da seleção da Turquia, que é o vermelho, tá próximo ali, tem a estrelinha, como tem mais de uma estrelinha na bandeira da China, tá próximo, então é isso aí. Bora então pras reações que vocês enviaram, tanto na comunidade do YouTube, quanto no Discord do Clube da F1, sobre o GP da China de 2025. O Cade Not Alien, ele me corrigiu, semana passada no vídeo eu falei Cade, mas ele falou que é Cade. Sauberzinho de 12º e 16º pra 19º e 20º na primeira volta, be like. Daí o Slow F1 Team aí, Kick Sauber, bem próprio com a equipe, porque cara, essa equipe é amaldiçoada, velho. Nem quando ela vai bem, ela consegue ir bem. O Hülkenberg caiu lá de 12º para 19º e o Bortoleto teve o problema na largada e caiu para último lugar. Inclusive destacar a ótima corrida que o Bortoleto conseguiu fazer. O Hülkenberg depois revelou que teve alguns danos no carro por conta de tudo que aconteceu ainda assim. Mas o Bortoleto chegou a ficar mais de 20 segundos atrás do resto do pelotão e conseguiu chegar, passar o Hülkenberg e tá numa posição confortável o suficiente para passar o Tsunoda quando ele teve os problemas e teve que ir pros boxes, terminando ele em 17º e depois das punições das Ferraris, subindo então de posição para 14º lugar. Então no final de semana acaba sendo um resultado bem positivo para Sauber, para o Bortoleto também, mas um começo de corrida tenebroso das duas Saubers. Espero que isso não se repita quando a gente chegar no GP do Japão daqui 2 semanas. O Guilherme Oliveira disse: os freios do Alonso foram de Botafogo de futebol e regatas. Ótimo comentário. Não só os do Alonso, como os do Lando Norris estavam também muito afim de ir de Botafogo, futebol e regatas nesse final de corrida. Tanto que se você presta atenção ali nas últimas voltas, que é quando o Norris estava reclamando que estava sem os freios, o Russell por muito pouco não chega. Se essa corrida tivesse mais uma volta, o Russell tinha passado o Lando Norris com os problemas nos freios que o Norris estava tendo, mas ainda assim ele conseguiu aguentar. Já os freios do Alonso foi muito no começo da corrida, não tancou e foi de Botafogo. O Alonso precisou abandonar a corrida. Mais um final de semana que a Aston Martin não vai bem e que o Alonso tem coisas positivas para falar sobre essa Aston Martin. Essa vai ser uma novela muito interessante da temporada. Acompanhar como o Alonso vai lidar com essa Aston Martin, com essa bomba da Aston Martin até o final do ano. E dito isso, por conta das desclassificações ali, a gente tem Stroll na zona de pontuação mais uma vez. Stroll pontuando pela segunda corrida seguida e o Alonso indo mal pela segunda corrida seguida. Vai ser definitivamente uma das temporadas da história na garagem da Aston Martin. Isso aqui vai ser muito interessante de observar na temporada. O pessoal do Discord fez esse meme aqui, velho. Que o Alvo Santos trouxe pra gente. Bortoleto ultrapassa, pois piloto abandonou. Brasileiro, Absolute Cinema. O Bortoleto passou o Tsunoda porque ele parou nos boxes, teve 300 anos lá parado consertando a asa, consertando o carro. Foi ultrapassagem. Pra mim é mais uma ultrapassagem. Nos meus livros, uma posição a mais uma ultrapassagem. Absolute Cinema do meu mano Bortoleto ali. Cara, impressionante que mesmo com um final de semana tenebroso, que acabou sendo culpado, né? Porque o Tsunoda vinha fazendo uma boa corrida, a Racing Bulls vinha fazendo uma boa corrida com os dois carros, só que teve problemas com os dois. A gente vai falar do Radiar e do Durham mais pra frente. Só que isso acabou com o final de semana do Tsunoda, e mesmo assim, os rumores são de que ele tá sendo considerado pra substituir o Lawson, entrar no lugar do Liam Lawson no final do ano. No final do ano não, né? Na próxima corrida já o GP do Japão. Então, assim, a gente ultrapassou o piloto que vai ser da Red Bull na próxima corrida. Vai, Bortoleto. A gente não, né? O Bortoleto, por favor, vamos dar os créditos a ele. O James disse: se você acha que o Rei Leão tem um ciclo sem fim, é porque ainda não viu uma Ferrari. It's so over, we are back. E tá errado, né? It's so over, e daí we are back, e daí it's so over, e daí we are back. Assim, tá errado ali, eu acho, né? Mas tudo bem. E esse é o ciclo do ferrarista. Começou a Austrália, it's over. Acabou, não tem mais o que fazer, gente. Chegou a sprint da China, a gente tá de volta aqui, classificação, it's over, acabou. Chega a corrida, we are back, corrida boa ali, chega pós-corrida ali, os dois carros da Ferrari desclassificados. A primeira vez na história que os dois carros da Ferrari são desclassificados
it's over, acabou. Esquece a Ferrari, assim, nem quando a Ferrari tá boa, ela é desclassificada, esquece. Esquece a Ferrari em 2025. Ah, Fred, falta 22 corridas, acabou o campeonato. Ferrari não vai disputar nada. Nem quando eles estão bem, eles se ajudam a estar bem. Cara, como que... E foram dois problemas diferentes, bicho. O peso do carro do Leclerc estava abaixo do permitido e, se eu não me engano, a parte traseira do carro do Hamilton estava 0,5 milímetros abaixo do tamanho permitido também. Dois erros completamente diferentes nos carros. Não foi nenhum erro igual nos dois para você justificar ali que deu problema, não. As duas Ferraris com erros diferentes. Eu acho que o problema tá com o Hamilton e com o Leclerc. Porque no GP dos Estados Unidos de 23 lá, os dois foram desclassificados também. Na época, o Hamilton ainda na Mercedes e o Leclerc na Ferrari. Mas eu acho que os dois gostam de ser desclassificados juntos. Esse é o problema. Eles não podem ser companheiros agora. Porque a Ferrari vai ter os dois desclassificados juntos toda hora. E mais um do Alves Santos aqui, trazendo o Liam Lawson. Então quer dizer que agora eu estou na Red Bull? E é o que eu falo, velho. É o efeito segundo carro da Red Bull. Quem senta nesse assento, que frase. Quem senta nesse assento é amaldiçoado. Quem senta no segundo carro da Red Bull é amaldiçoado. Não tem o que fazer. Agora o Lawson vai ser substituído. O Tsunoda vai entrar na Red Bull. E vai ser essa imagem, só que daí troca o Pérez pelo Lawson. E é o ciclo, esse é o verdadeiro ciclo infinito. Não aquele da Ferrari que a gente viu agora no final, do We Are So Back e It's Over. É o piloto que senta no segundo carro da Red Bull se transformando no último piloto que não conseguiu ir bem. Mas, nossa, agora falando sério, no caso do Lawson, tá difícil defender o Lawson. Porque, assim, pelo menos, o Pérez fazia uma gracinha na corrida. Ele subiu umas posições. O Lawson não tá nem conseguindo fazer isso. O Lawson não tá nem ameaçando chegar na zona de pontuação. As corridas do Lawson estão só feias. Sabe, meio... tá dando dó. Então o Lawson precisa começar a mostrar, não sei nem se vai dar tempo, né? Porque pelos rumores que saiu pelo Autosport, quem deu esse breaking, de que supostamente lá dentro da cúpula da Red Bull, eles já perceberam que subiram o Lawson cedo demais e vão dar essa chance pro Tsunoda já a partir do GP do Japão. Isso vai antes mesmo dos resultados lá que o Helmut Marko disse. Ele falou que esperaria 3 corridas e só foram 2. E mesmo assim ele estaria considerando já tirar o Lawson e colocar o Tsunoda no lugar dele na próxima corrida. O que mostra como tá difícil, como tá complicada a situação do Lawson lá dentro. O pessoal já perdeu a confiança nele depois de 2 corridas. Em classificação, foram 1 P18 e 2 P20s com uma Red Bull. Então, assim, tá difícil. O Pérez caía no Q1, caía no Q2, mas ele classificava ali, fazia uma volta entre muitas aspas competitiva com o pessoal que ele tava disputando, e na corrida brigava ali pra voltar pros pontos. O Lawson não tá nem conseguindo fazer isso. Então, difícil defender nosso mano Lawson depois dessa, hein? O Taro disse, Leclerc sem asa. No final das contas a gente descobriu por quê, né? 1 kg a menos do peso. Cara, eu não acho que foi só isso. 1 kg a menos obviamente te dá uma vantagem, mas não o suficiente para você ficar tão mais rápido que o seu companheiro de equipe, a ponto de você trocar de posição com ele a pedido inclusive, né, é bom ressaltar isso, foi o próprio Hamilton que pediu para trocar de posição com o Leclerc. A transmissão não mostra isso, mas no site da Fórmula 1, lá no F1 TV, você também consegue pegar toda a transcrição de todos os rádios que foram falados na corrida, e tem o próprio rádio do Hamilton falando, cara, eu tô tendo dificuldade com o carro, deixa o Leclerc passar. Então, daí, quando a Ferrari pede pro Hamilton deixar o Leclerc passar, é só isso que a transmissão mostra, meio que como se a Ferrari estivesse mandando eles trocarem de posição. Foi um pedido do próprio Hamilton, essa troca de posições, mas porque o Leclerc realmente estava muito rápido sem asa. Não é o quilo a menos do carro, que é o responsável por isso. Realmente o Leclerc conseguiu encontrar uma forma de ficar ali dentro dos conformes com o carro, mesmo com a questão aerodinâmica afetada por conta da falta da aleta ali na asa. Então, uma ótima corrida do Leclerc, dadas as condições que o carro dele tava, que foi recompensada com uma desclassificação no final, porque Ferrari. O Dudu2803 trouxe o meme que todo mundo tava esperando. Tchau. Simplesmente Ollie Bearman, cara. Simplesmente Ollie Bearman. O cara só mandou um tchau. Tchau. Simplesmente tchau.
E que final de semana, não só do Berman, mas da Haas em geral. O Berman conseguiu ir de pior novato na semana passada, com tudo o que aconteceu, terminando em última corrida. Mesmo com o acidente do Radiar, eu coloco o Berman como o pior novato da semana passada, por conta do que aconteceu no TL1, no TL3, e também o acidente não, ele ter terminado em último lugar na corrida, que foi em conjunto também por conta da Haas tá uma draga na Austrália. Mas a Haas conseguiu arrumar o carro pro GP da China, tinha um carro decente, de volta a ser um carro de meio de pelotão, como eles eram na temporada passada, e provavelmente vão continuar sendo nesse ano agora. E o nosso mano, o Oli Berman aqui, fez uma baita corrida, consideravelmente o melhor novato do final de semana, e ainda mandou essa pérola aqui, tchau. Inclusive, injustamente perdeu o piloto do dia. A gente vai ter uma reação disso daqui a pouquinho. Mas ele mereceu o piloto do dia. Foi um piloto extremamente consistente. Foi um piloto muito rápido. E mostrou ali, dessa vez, calando a minha boca. Se na Austrália ele tava dando razão pra mim, na China ele calou a minha boca, mostrando uma performance digna de um piloto de Fórmula 1. Não que eu não considere ele um piloto de Fórmula 1 digno, mas eu achava ele um dos mais fracos dos novatos que estavam subindo. E aí ele tá mostrando pra mim que ele realmente é um ótimo piloto. E nessa corrida ele foi sensacional pela Haas. E mais uma aparição aqui também do Cage, Not Alien, dizendo prêmio de roubo do dia. Eu não significo nada pra você. Cara, realmente foi injusto o Oliver Berman não ter levado o prêmio de piloto do dia baseado no que ele fez nessa corrida. Ele largou de 17º lugar e terminou a corrida ali, considerando todos os carros que cruzaram a linha de chegada, em 10º. Então ele já teria pontuado naturalmente por conta de tudo isso, mas com a desclassificação das duas Ferraris ele sobe para a 8ª colocação e fez 4 pontos. Largando de 17º lugar, ele ainda terminou ali em 8º e fez 4 pontos. Uma ótima corrida do Oliver Berman. E pra mim, ele deveria ter levado o prêmio de piloto do dia, mas acabou ficando com o Antonelli, que também ganhou 2 posições com tudo isso, terminou em 6º lugar. Ele que originalmente teria terminado em 8º. Particularmente, não vi material nessa corrida pro Antonelli ter recebido o prêmio de piloto do dia. Se fosse no GP da Austrália, merecidamente, por conta do que ele fez, e lá definitivamente foi o piloto do dia. Mas aqui no GP da China, baseado em tudo o que aconteceu, o piloto do dia deveria ter sido o Oliver Berman. E aqui um print que definitivamente não é nenhuma montagem e foi um fato real que aconteceu nessa corrida. Bortoleto versus duas McLarens ali, Bortoleto em primeiro lugar, sendo perseguido pela McLaren do Lando Norris e do Oscar Piastri. No caso, o Norris foi desclassificado da corrida, né? O Norris não, Piastri. Foi desclassificado da corrida, a gente sabe muito bem. E o Norris em segundo lugar ali, perseguindo o Bortoleto em primeiro. Cara, isso aí foi uma montagem que fizeram, obviamente, lá no Discord do clube, porque o Piastri uma hora deu a volta no Bortoleto e a imagem apareceu assim na transmissão. Daí printaram a tela, pegaram o Bortoleto e colocaram ele em primeiro lugar. E falaram, olha aí, o Bortoleto em primeiro, despistando as McLaren ali com esse carro da Sauber. O pessoal é muito criativo, velho. Mas assim, no nosso coração aqui de brasileiro, era isso que estava acontecendo quando apareceu a cena do Bortoleto levando volta das McLarens. Era, na verdade, o Bortoleto em primeiro lugar e as duas McLarens tentando chegar nele na Sauber. Por isso que o Bortoleto corre de Sauber. Porque ele é tão rápido, tão melhor que o resto do pelotão, que se ele corresse na McLaren, ele já tava no GP do Japão, tá ligado? Ele já tava largando o GP do Bahrein. O Ed trouxe o comentário aqui, foi um GP xoxo, capenga, fraco, escreveu o Franco aí, a indireta de que o Franco Colapinto vai entrar na Fórmula 1 logo logo. Magro, ruim, chato e inconsistente. Eu não lembro se no meme ela fala magro e ruim, mas eu sei que acho que é xoxo, capenga, fraco, chato e inconsistente, ou magro e inconsistente, sem o ruim e o chato. Acho que ele adicionou uns 2 adjetivos negativos aí no comentário dele. Mas assim, não foi o melhor GP do mundo, temos que admitir isso, mas eu não achei ruim. Eu daria uma nota 6 pra ele. Ele teve seus momentos ali, teve suas emoções. É que o grande problema é que lá na frente teve pouca briga. A maior parte das brigas ficou do meio pra trás do pelotão. E isso obviamente não traz tanta emoção, eu consigo entender. Porque o Piastri disparou, o Norris também não conseguiu alcançar. No final ali, com a falta do freio do Norris, até teve uma emoção. Será que o Russell vai chegar? Será que não vai? Teve a briga ali do Verstappen com o Leclerc também. Mas, fora isso, realmente ali na frente não teve tantas coisas acontecendo. Então eu consigo entender a falta de emoção,
da corrida, que não foi tão emocionante, tão pegada assim. Mas eu não achei ruim o GP. Eu dou uma nota 6, assim, pra ele. Foi divertido. Foi um GP divertido, teve seus momentos ali, mas o da Austrália até o momento foi melhor, com certeza, ali no ranking que a gente tem dos 2 GPs. O Pietro disse, o Durham não tava puro nesse final de semana. Cara, alguma coisa colocaram na água do Jack Durham, velho. Mano, o que o Jack Durham tomou nesse final de semana, velho? Primeiro na corrida sprint lá, dá no Bortoleto numa posição que não valia nada. No vídeo de reação que eu postei ontem, eu falo um pouco melhor, mas era uma posição que não valia nada. Da última volta da corrida sprint, ultrapassar ali não ia mudar absolutamente nada a vida dele. Era uma posição que não valia ponto e que não ia mudar a tabela do campeonato de pilotos. Numa corrida sprint, que a maioria das equipes fala para os pilotos, não arrisca. Não vale a pena você se arriscar numa ultrapassagem difícil para ganhar um ponto. E o Jack Durham fez isso numa posição que não ia valer nada e tirou o Bortoleto ali das posições, né, dele. Fez o Bortoleto cair para 18º, se eu não me engano. Agora me fugiu a posição que o Bortoleto termina a corrida sprint. Eu acho que foi 18º. E depois na corrida, ativa o modo kamikaze pra cima do Radiar. Cara, o Durham tá tentando fazer speedrun de perder a vaga na Fórmula 1 e ele só não vai conseguir porque o Liam Lawson é o melhor speedrunner da temporada nisso, em perder a vaga. O Lawson tá se esforçando muito pra perder a vaga antes do Durham, mas o Durham tá se esforçando muito bem pra tentar perder essa vaga antes do final da temporada e definitivamente o Durham não tava puro nesse final de semana. O Lewis Hamilton trouxe a imagem. Viajante do tempo, mexe um átomo, linha do tempo. Albon em primeiro, Piastri em segundo, Stroll em terceiro. Esse é um dos prints da história da Fórmula 1. Inclusive, palmas pro nosso mano Albon aí. O primeiro piloto da Williams a liderar uma corrida desde 2014. Mais de 10 anos que um piloto da Williams não liderava uma prova de Fórmula 1. Então aí nosso mano Albon quebrando recordes e mostrando pra todo mundo que ele é um bom piloto. Que não era por conta das duplas que ele tinha que ele tava sendo o melhor piloto da Williams, mas sim porque ele é um bom piloto. Alex Albon é um bom piloto e tá mostrando isso aí pra todo mundo agora nessa temporada. Agora o Stroll sendo um bom piloto, eu acho que é um dos maiores plot twists que a gente teria em 2025. Cara, imagina que bizarro o plot twist. O Stroll, na verdade, ele é tipo vinho. Ele melhora com o tempo. Ele foi ruim todos esses anos na F1 pra poder ficar bom agora. Em 2026, que o Newey vai fazer um super carro pra Aston Martin, ele vai ser campeão mundial em cima do Alonso. O Pneus Curiosos, grande nome inclusive, tá? Pneus Curiosos. Que ultrapassagem do Max pra cima do Leclerc. Acredito que o Norris tem tudo pra ser campeão dessa temporada e o Russell briga por fora. 3 tópicos ali. Primeiro, sim, ultrapassagem linda do Max em cima do Leclerc. Foi realmente muito bonita. O Max executou com perfeição para assumir a 4ª colocação. O Norris tem tudo para ser o campeão? Cara, eu não digo isso porque o Piastri mostrou, né? O Piastri chega nessa corrida e mostra que ele tá ali para ser campeão. Depois do desastre no GP da Austrália, mas que cada vez mais eu admito que não foi culpa dele, foi culpa da maldição da Austrália, que pilotos australianos não podem vencer ou pontuar na Austrália. Ele fez uma corrida espetacular, pole position, liderou de ponta a ponta, no sprint também foi o melhor piloto da McLaren. O Piastri chegou aqui e falou, não, eu tô aqui pra vencer essa corrida, eu quero ser campeão mundial. Então assim, ele diminuiu a vantagem pra 10 pontos pro Norris nesse final de semana com o resultado. E eu não boto assim, o Norris ainda é o favorito por estar na frente, por teoricamente ainda ser o melhor piloto. Mas o Piastri chegou ali, se colocou na mesa, se colocou na discussão pra falar, ó, se quiser ganhar não vai ser fácil, eu vou estar aqui. Se o Norris vence, se o Piastri vence o GP do Japão, são 7 pontos, ele já diminui a vantagem do Lando pra 3. Então, essa boa corrida, tanto sprint quanto o principal do Piastri, recoloca ele na discussão depois do péssimo final de semana na Austrália. E o Russell tá sendo inteligente, tá comendo por fora. O pessoal fica, que nem no GP da Austrália, falou, ah não, o Russell ali ganhou com sorte o pódio. Claro que foi sorte, senão ele teria terminado em 4º, se não fosse o Piastri rodando. Mas pra ganhar um pódio, você tem que estar próximo do pódio. E ele estava próximo. Ele era o primeiro piloto caso algum dos 3 ali na frente desse errado. Ele era o 4º colocado. Você não é o 4º colocado à toa. E nessa corrida, ele foi o 3º colocado. Na classificação foi o 2º, mas o carro da Mercedes claramente ainda não está
bom o suficiente para enfrentar as McLarens, só que ainda assim o Russell tá ali. Se a Mercedes conseguir encontrar uma atualizaçãozinha, dar um próximo passo, o Russell, ele tá ali no campeonato de pilotos, tá colado em todo mundo e pode ser uma briga surpresa no final do ano, caso a Mercedes dê esse próximo passo e consiga alcançar as McLarens. Porque a diferença não tá tão grande. As McLarens são os melhores carros, mas Mercedes, Verstappen e Ferrari estão próximos ali. Se qualquer uma dessas equipes encontra ali uma atualizaçãozinha boa o suficiente para chegar próximo, tem uma disputa muito interessante com mais de uma equipe nessa briga. E o Marcelo Pinedites, o Sainz novamente levando um pau do Albon em ritmo. Aí fica a dúvida, ainda tá se adaptando ou essa é a prova definitiva de que o Albon é um excelente piloto? Particularmente, acho que é um misto dos dois, e eu concordo com você, Marcelo. É um misto dos dois. O Sainz definitivamente não se encaixou ainda na Williams, isso tá claro. Ele não conseguiu se encontrar. Ele ainda termina esse final de semana na zona de pontuação por conta da desclassificação das Ferraris, então ele consegue um P10, um resultado até positivo. As Williams continuam bem no campeonato de construtores, mas o Albon, ele tá mostrando ali, mais uma vez, que, cara, eu não sou um piloto, eu não tava indo bem porque meus parceiros de equipe foram Latifi e Sargent. Eu tava indo bem porque eu sou um bom piloto. E o Sainz, que é um ótimo piloto, ainda não se adaptou, então por isso que eu acho que é um misto dos dois. Mas mesmo assim, eu tô mostrando aqui que eu consigo trazer resultado pra essa equipe. O Sainz melhorar e começar a trazer resultado junto, beleza. Se ele não melhorar, eu ainda tô aqui, eu ainda sou a pedra dessa equipe pra trazer resultados. Eu não vou mentir, eu tinha ainda uma certa dúvida em relação ao Albon por conta dos companheiros, mas agora pra mim tá sendo uma prova definitiva ali de que o Albon é um ótimo piloto e a Williams realmente tem uma dupla muito boa se o Sainz conseguir se adaptar melhor ao carro no final do ano para tentar garantir um quinto lugar ali nos construtores. Mas aí tá, essas são as melhores reações do GP da China de 2025. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma reação que eu trouxe aqui. Lembrando que amanhã, segunda-feira, sai o vídeo de vencedores e perdedores do GP da China, então não esquece de ativar o sininho quando você se inscrever para não perder o vídeo. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.